Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para as aulas de Sociologia dessa semana, nós iremos trabalhar o seguinte tema: grupos sociais minoritários. Então, é importante a gente focar e destacar que grupos minoritários não quer dizer aquele grupo que é em menor quantidade dentro da sociedade. Não é essa a ideia. Aqui, quando se fala em grupos minoritários, nós estamos justamente falando dos grupos em que muitos direitos não lhes são ofertados ou que não são garantidos na prática. Vamos dizer assim, ele sofre uma certa desigualdade e até mesmo exclusão em termos de tratamentos sociais. Por isso que são chamados de grupos minoritários sociais ou da sociedade. Mas entrando nessa questão que iremos estudar na aula de hoje, é importante pensar alguns aspectos. Primeiro, somos seres sociais, vivemos juntos e somos socializados dentro de uma cultura. Vocês bem já sabem um pouco disso, porque a gente já vem trabalhando aí desde o segundo bimestre. As ações humanas, então, são inteiramente interpretadas pela cultura. Toda cultura, é importante pensar que ela produz, alunos, padrões em diferentes áreas da vida, quer seja a partir da linguagem, né, do jeito de pronunciar as palavras, do próprio idioma, tem a ver com as tradições de cada território, de cada local. A ideia também dos valores, das crenças, dos costumes e também das leis que são criadas aí perante a política de cada lugar, que vai ajudando a regrar, a educar e a civilizar o indivíduo. Também a questão de modos de habitar, como as pessoas vivem, né, e sobrevivem, o que comem, como se vestem e também como se comunicam. Então, tudo isso são fatores que devem ser levados em conta quando se está estudando o indivíduo e a sua cultura, que é o que a gente tem feito bastante nesse terceiro bimestre. Então, aqui é interessante pensar, a cultura se expressa, alunos, nos indivíduos através das suas relações em grupos sociais dentro da sociedade, dentro de um espaço e tempo. A cultura, então, se produz a partir e por meio dos indivíduos. Ou seja, eu costumo dizer que não há cultura se não houver indivíduos, se não houver população, se não houver pessoas. Porque é nós que produzimos, é nós que transformamos e criamos a cultura. As mudanças culturais são produzidas e vivenciadas em todos os tempos e são influenciadas pelas tecnologias da sua época. Ou seja, não dá para dizer que a tecnologia só é privilégio da época do século XXI. Não, desde o período pré-histórico, do período antigo, do período da Idade Média, da Idade Moderna e hoje, cada tempo teve as suas próprias tecnologias. Se a gente pensar no Homem das Cavernas, a tecnologia era as pinturas rupestres nas pedras, era, por exemplo, o homem, naquele período, quando ia caçar, usar lança, usar a pedra afiada como ponta da lança para caçar ali o animal, que vai ser logo depois, em seguida, seu próprio alimento, era a tecnologia da época. Né? Na Idade Média surgem outras tecnologias. Hoje falamos em tecnologias não só do computador, do rádio, da TV, mas da informação, da internet. Então tudo isso é tecnologia e que nos leva a entender a sociedade. Outro fator importante que vamos entrar também nesta aula é sobre a questão dessa minoridade social. Quem são eles e por que eles são qualificados e incorporados como grupos minoritários sociais? Então, quando falamos nisso, é importante pensar grupos de pessoas em situação de opressão, ou seja, quando são oprimidos dentro da sociedade ou ao mesmo tempo eles têm a ideia da menor representatividade. O que seria um grupo que tem menor representatividade? Que eles não se vê representados. E aqui no nosso conteúdo dessa aula dessa semana, alguns grupos aí que vai nos levar a pensar sobre. Por exemplo, o grupo das mulheres. Em algum aspecto dentro da sociedade ela não se vê representada em todas as suas necessidades. Haja visto os preconceitos em relação ao gênero feminino. Outro grupo, o grupo dos negros, né? Afrodescendentes, que em algum aspecto eles são discriminados, excluídos ou não atendidos em todos os seus direitos. Outros grupos também, grupos que têm lá a orientação sexual, né? O LGBTQIA+, também em algumas questões, situações, até mesmo dentro do mercado de trabalho, às vezes não se sente atendido nos seus direitos. E os deficientes, né?
os portadores de alguma deficiência, muitas das vezes eles não conseguem ir a alguns ambientes, restaurantes ou até mesmo no ambiente de trabalho, nem sempre eles são aceitos pelas empresas, então são excluídos e eles se tornam então uma minoridade social, grupos minoritários em que em determinados aspectos são excluídos pela sociedade. E a gente nessa aula vai estudar como fazer para acolhê-los, como fazer para não excluí-los e não praticar discriminações e preconceitos para com esses grupos sociais aí da nossa sociedade. Então, desde já agradeço a atenção de vocês, alunos, e até a próxima aula.